RP Notícia, apoio cultural Cinépolis. Você nunca viu cinema assim? Hoje é segunda-feira, dia 2 de maio. Nesta edição da RP Notícia, você vai ver. Sem dinheiro, a APAI de Campo Limpo Paulista pode fechar as portas. Alguns profissionais já foram demitidos e pode diminuir o número de atividades para os assistidos. Mesmo na crise, muita gente não deixou de consumir. Especialistas alertam para os sintomas do consumo excessivo. E ainda, Jundiaí registrou mais de 1.400 acidentes de trânsito no ano passado, com 22 mortes. Esse e muito mais daqui a pouco aqui no RP Notícia. Boa noite. A APAI de Campo Limpo Paulista vive um drama. Os repasses são insuficientes para cobrir as despesas e a entidade corre o risco de fechar as portas. O artesanato é uma forma de renda e de distração para os familiares de assistidos da APAI de Campo Limpo Paulista. A banca fica montada na sede da instituição e o trabalho feito para passar o tempo tem uma importância muito grande. Eu estava desempregada quando eu comecei a fazer as aulas aqui de artesanato, então hoje eu trabalho só com isso. Estes cadernos também são elaborados na terapia e viram uma maneira de ajudar a instituição. Afinal, são mais de 500 assistidos e uma estrutura completa para reabilitação e tratamento. Para os pais, esta assistência aos filhos é essencial. Ele passa aqui desde os 9 meses, tem agora 13 anos. Então, assim, tudo que eu precisei para ele na parte do ambulatório eu encontrei aqui. Né? Psicólogos, médicos. Hoje em dia ele passa só com a psicóloga e a psicopedagoga, mas ele já fez fisioterapia, então tudo que ele precisou eu tenho aqui desde os 9 meses dele de idade. Mas os gastos, desde a folha de pagamento de 47 funcionários até as contas de energia elétrica e água, são muito altos. E os repasses vindos dos governos municipal, estadual e federal não têm sido suficientes. Estamos fazendo um pedido de socorro. A APAI não vai fechar as portas amanhã, mas se continuar dessa forma, sim. Hoje nós gastamos muito mais do que recebemos. Para manter toda a estrutura funcionando, a diretoria da instituição teve que tomar algumas medidas, até mesmo difíceis, para reduzir custos e tentar equilibrar as contas. Nós estamos pensando em algumas coisas, já fizemos corte de funcionários, nós estamos reduzindo atendimentos, né? Os alunos, os pacientes que vêm semanal, estamos vendo a possibilidade dele vir quinzenal para que não perca o trabalho de desenvolvimento que já conseguimos com ele. Então, as terapeutas estão analisando isso. Estamos cortando custos de todos os lados, tudo que é possível fazer. Além da venda dos trabalhos produzidos pelos assistidos e pelos familiares, a APAI busca outras formas de arrecadar fundos para dar continuidade às terapias e atendimentos. Toda ajuda é bem-vinda. A APAI hoje ela precisa da ajuda da comunidade, dos pais se unirem para trazerem, divulgarem nossos eventos, ajudarem fisicamente como voluntários. Temos várias coisas que podem ser feitas aqui. As pessoas podem, por exemplo, em casa, digitar a nota fiscal eletrônica e nos ajuda, porque parte desse imposto é revertido para a instituição. Então, existem várias formas. Basta nos procurar e nós podemos ver a necessidade que nós temos e o que a pessoa pode nos ajudar. O telefone da APAI de Campo Limpo Paulista para mais informações é o 4039-1551. E agora a gente fala da previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região. As temperaturas permanecem baixas e não há previsão de pancadas de chuva. Veja os detalhes. A terça-feira amanhece com sol entre poucas nuvens na cidade de Jundiaí. A temperatura permanece baixa, a mínima de madrugada é de 11 graus. À tarde, os termômetros registram 24 graus. Em Várzea Paulista também não há previsão de pancadas de chuva para amanhã. O sol brilha forte durante todo o dia e as temperaturas oscilam entre 12 e 23 graus. Já em Cabreúva, sol forte desde o início da manhã, porém, temperatura típica de outono, 22 graus é a máxima prevista à tarde. De madrugada faz 11 graus, também não chove. Segundo a meteorologia, a terça-feira na capital paulista será com sol e com poucas nuvens. A temperatura permanece baixa. A mínima de madrugada é de 12 graus. À tarde, amanhã, faz 24 graus. Também não há previsão de pancadas de chuva.
E a seguir aqui no RP Notícia, você vai ver que tem vagas de empregos disponíveis em Jundiaí. Você vê também uma reportagem que mostra os consumistas compulsivos e como eles têm se comportado nesta época de crise. Até já! Esta semana, o Pátio, o posto de atendimento ao trabalhador de Jundiaí, tem vagas abertas para acompanhante de idosos, açougueira, ajudante de cozinha, atendente de mesa, atendente de padaria, atendente no setor de frios e laticínios, balconista de açougue, chefe de serviço de limpeza, cozinheira em geral, empacotadora, fiscal de caixa, entre outros. O Pátio fica na rua Zacarias de Góes, número 530, no centro da cidade. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde. É preciso levar o RG, o CPF, a carteira de trabalho, o PIS ou então o cartão do cidadão. Mais informações sobre as vagas no site jundiaí.sp.gov.br. E em época de crise, muita gente não consegue fechar o mês com a conta no azul. Mas existe um outro problema e que tem afetado muitas famílias. Aquelas onde existe o consumo compulsivo, que pode ser considerado até uma doença e, em alguns casos, a pessoa precisa de tratamento. Thaís Pires, de 24 anos, conta que é uma consumista assumida. Adora paquerar as vitrines de todos os lugares que passa. E sempre que sai às compras, compra um ritual. Volta com sacola na mão. Eu me considero uma consumista, sim. Eu procuro sempre estar antenada no mundo da moda, as tendências. Eu sigo bastante blogs, vou sempre aos shoppings, ao centro, para dar uma olhada nas vitrines. Eu gosto bastante de comprar sapatos, camisas, bolsas, é minha paixão. Promoção Facilidade de Crédito. As ofertas nas vitrines são muitas para quem não consegue resistir, mesmo em época de crise. Para Thaís, neste período de inflação alta, diminuir os gastos é importante, mas não deixa de comprar. Mesmo nesta época eu continuo comprando, embora eu tenha diminuído um pouco. Eu acabo dando uma pesquisada nos preços, olhando mais algumas peças promocionais que eu vejo na internet. Eu acabo comprando, eu compro bastante, mas um pouco menos do que eu costumava comprar. Os números de brasileiros com contas em atrasos continuam crescendo e chegou a 58,7 milhões de devedores no país em março, o equivalente a 39,64% da população entre 18 e 95 anos. É importante ressaltar que entre esses números de devedores, em alguns casos, trata-se de pessoas que gastam demais, comprometendo toda a renda familiar. É preciso atenção, pode ser uma doença. Ele consegue perceber depois de um certo tempo, não é de início. A pessoa que é compulsiva, ela sai, ela compra, ela volta para casa. Quando ela começa a esconder o que ela comprou, quando ela começa a se endividar com cartões de crédito, se endividar com empréstimos, muitas vezes desfazer de algumas coisas para conseguir, começa a pensar o que ela pode desfazer para conseguir dinheiro, né, para poder ir para o próximo consumo, aí começa a se tornar realmente algo compulsivo. Quando ela começa a exagerar nisso, começam as contas a chegar para ela pagar, ela começa a ficar deprimida. Aí chega a depressão. E aí é onde que ela vai geralmente procurar ajuda. Mas até esse momento, isso pode se passar muitos anos. A especialista explica quais são os principais sintomas da doença e alerta como controlar a compulsão por compras. Uma dica para ele seria, por exemplo, quando sair, ou se ele não tiver esse autocontrole, pedir para que alguém o ajude. Não leve cartão de crédito, leve pouco dinheiro, né? Evitar lugares onde realmente existe a tentação para ele, que seria, por exemplo, um shopping, né? Então, seria interessante isso. Agora, o tratamento, quando já há necessidade do tratamento, aí precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, entrar com medicamento. Muitas vezes ele precisa do tratamento médico para um medicamento, porque ele pode estar desencadeando, na verdade, pode estar mascarando uma depressão, inclusive. Um transtorno bipolar, uma depressão, que aí precisa de fato ser tratado, porque pode até levar a um suicídio.
O Brasil encerrou o primeiro trimestre com uma taxa de desemprego de 10,9%, que corresponde a 11 milhões de pessoas sem trabalho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, divulgada na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No último trimestre do ano passado, a taxa havia sido de 9%. Termina nesta semana o prazo para que o eleitor regularize sua situação junto à Justiça Eleitoral ou que faça a transferência do título. Quem tem as informações é Daniela Fagundes. Prazo final para regularizar o título de eleitor ou para fazer a transferência termina dia 4 de maio. Sobre este assunto, eu converso com a Janessa Papatella, é chefe do cartório eleitoral da Zona 424. Janessa, o prazo final é até dia 4 de maio? Isso, até dia 4 de maio os eleitores podem comparecer no cartório para tirar a primeira via do título, fazer transferência, trocar de local de votação, ou aqueles também que têm necessidades especiais, se quiserem também ir para uma sessão adaptada, também tem o prazo até dia 4 de maio. Quem não conseguir regularizar a situação com o cartório eleitoral, como é que faz após esse prazo dia 4 de maio? Aí vai ter a oportunidade de fazê-lo só em novembro, quando o cadastro reabre. Este fim de semana é o último final de semana para as pessoas virem até o cartório. Quais serão os horários que vocês estarão aqui abertos? Então, nós vamos estar trabalhando sábado e domingo, das 9 às 18, e a gente espera que os eleitores compareçam, para evitar a fila dos últimos dias. Mais informações e também tem que agendar. Como é que é feito? Isso, a gente trabalha com agendamento, é só entrar no site do TRE, que é www.tre-sp.jus.br. Lá a pessoa vai escolher o dia e horário, vai ter a relação dos documentos que ela tem que trazer e o cartório que ela tem que comparecer. Obrigada pelas suas informações. Daniela Fagundes para o jornalismo da TV Rede Paulista. Os cartórios eleitorais de Jundiaí ficam na Avenida Doutor Cavalcante, 702, na Vila Arens, e na Rua dos Bandeirantes, número 103, no centro da cidade. E a seguir aqui no RP Notícia, você vê que Valinhos abre concurso para guardas municipais. Tem também a campanha Maio Amarelo, que visa reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito. Até já! A Prefeitura de Valinhos abriu inscrições para a contratação de 20 guardas municipais, sendo 15 masculinos e 5 femininos, com validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições devem ser feitas através do site facmeritos.com.br. O salário pode chegar a R$ 2.841, mais adicional noturno quando houver e 1% de adicional por tempo de serviço ao ano, sendo o salário base de R$ 1.894, mais 30% de adicional de risco de vida, 10% ou 20% de estímulo ao aperfeiçoamento técnico profissional, 10% para ensino médio ou 20% em ensino superior. 22 pessoas morreram no ano passado, vítimas de acidentes de trânsito em Jundiaí. Uma forma de tentar reduzir os índices de acidentes são as campanhas, e uma delas é o Maio Amarelo, uma campanha mundial de conscientização dos perigos que o cidadão enfrenta no dia a dia. A Secretaria de Trânsito de Jundiaí registrou no ano passado 1.405 acidentes na cidade, com 22 óbitos. E os atropelamentos também chamam a atenção, foram 177. E para tentar reduzir estes números alarmantes, o município participa pela 3ª vez da campanha Maio Amarelo. Infelizmente, os acidentes que vitimam, é o fato da queda de moto, ou porque foi fechado e aí não consegue controlar, o acidente mesmo, que é o acidente de um veículo com veículo, isso ocorre, e nós temos que destacar que, infelizmente, as motos das vítimas, quase que 50% delas advêm de motociclistas. Uma razão óbvia, o para-choque da moto é o próprio motociclista. Mas, de um ponto de vista numérico da frota, ela não é a maioria. Então, assim, nós temos o acidente, então, moto-carro, acidente, infelizmente, atropelamentos de pedestre com carro e tanto pedestre com moto. Rogério Alves fala das principais vias da cidade que ocorrem mais acidentes de trânsitos. Infelizmente, esses acidentes com vítima ocorrem mais nas maiores vias, quer seja 14 de dezembro, Avenida Jundiaí, na própria Usanã, enfim, todas aquelas
que compõem o nosso sistema viário principal. Os acidentes eles acontecem de uma maneira distribuída pela cidade, mas concentram nesses pontos por razão óbvia. Aumento de velocidade. O que acontece? Quando acontece o acidente, ele é de maior gravidade. E para tentar melhorar a situação, a CETRANSP de Jundiaí mantém um banco de dados com os pontos da cidade onde a ocorrência de acidentes é mais frequente. Nós acompanhamos através do boletim da Polícia Militar, através também do cruzamento de dados das iniciais, das pessoas vítimas de acidente de trânsito no próprio ML. Esse levantamento nós cruzamos. E com isso nós temos o quê? Uma estatística de que onde ocorrem os acidentes, neste caso com gravidade, atropelamento e os acidentes com morte. Diante desse dado, com cruzamento de outros dados de observação, de depoimentos, de reclamações, cruzamos, identificamos os locais que merecem estudos para o quê? Para minimizar ou evitar, enfim, e acabar com os acidentes de trânsito. A partir daí, envolve a colocação de radares, envolve a colocação de lombadas, muitas vezes a mudança de mão de direção sentido. Muitos acidentes envolvendo motoristas que consumiram álcool ao volante ainda continua frequente. Tradicionalmente, os acidentes com vítima estão mais associados aos sábados e domingos, geralmente com motivo de happy hour, ou seja, motivo de associação direta com a questão do álcool. Nossa equipe também conversou com a coordenadora do pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paula em Jundiaí. Diz que as vítimas de acidentes de trânsito são um número expressivo no serviço de emergência. Pelas estatísticas que a gente tem, 40% dos atendimentos de emergência são de traumas, acidentes. Normalmente o acidente de moto, no mínimo, ele tem normalmente pelo menos uma fratura em membros inferiores, na parte inferior. Pega muita parte da perna e pé. De acordo com ela, a internação pode ser por um período muito longo. Dependendo da gravidade do acidente e as sequelas, podem ser imensas. Na verdade, esses pacientes, principalmente os que começam a envolver já fratura, por mais simples que seja uma fratura, muitas vezes a fratura é exposta, ele já necessita de intervenção cirúrgica, ele pode ter uma infecção depois dessa cirurgia, ele pode demandar de antibiótico. Tem os pacientes que são pacientes graves de traumas, que às vezes demandam 2, 3 meses de internação e na verdade não é um custo só para o hospital, é um custo para nós, sociedade, porque muitas vezes esses pacientes ficam acamados e com a vida dele produtiva, que deveria estar trabalhando, eles ficam inativos. Outra preocupação diz respeito aos ciclistas. No ano passado foram 63 acidentes com bicicletas em Jundiaí. A campanha Maio Amarelo será feita em toda a cidade com palestras em escolas, empresas e blitz educativas nas principais ruas e avenidas da cidade. E a gente fica por aqui. Mais informações no nosso portal rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Boa noite para você.